Bem-vindos ao nosso tabuleiro! Eu sou a Márcia. E eu sou o Paulo. E hoje temos uma convidada muito especial. Ela é maravilhosa, inteligente. Ela é uma aquariana de 22 anos. Está cursando o 8º semestre de medicina na Universidade de Sudamericana. Que chique. No país vizinho. Bianca Mício Morgan. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda! Muito obrigada. Desde já agradeço a vocês que me convidaram, né? Essa oportunidade de estar aqui hoje para compartilhar aí um pouco do meu conhecimento e contar sobre as minhas vivências para vocês. Isso aí. Bianca, não fique nervosa, tá? Eu e a Márcia somos 2 palhaços. Isso, nós Praticamente loucos. Você não tem ideia de quanto a gente é doido aqui. Tanto doido que a gente criou um podcast, né? O primeiro podcast de Espumoso, Márcia. Da região gosto também. Mas... Bianca, pra você que tá aqui hoje, provavelmente assistiu o nosso primeiro episódio. Sim, assisti o primeiro episódio. Aqui no centro da mesa tem o nosso tabuleiro, né, Márcia? Isso aí. O nosso tabuleiro, ele tá aqui porque o nome do nosso podcast é Tabuleiro. A gente tem um dado, tem os nossos pinos, a gente vai fazer um jogo. Cada vez que o cavalo parar numa casinha que tem coroa, você recebe uma pergunta, certo? Você jogou, parou na coroa, você recebe uma pergunta. Eu joguei, parei numa coroa, você recebe a pergunta. As perguntas todas pra mim. Tudo pra você. Sim. Só que não é sempre que a gente vai jogar, porque as conversas vão fluindo. A ideia do tabuleiro é que o jogo comece, mas não termine. Porque a gente tá aberto a energias, tá aberto a conhecimentos. A tá? novas perguntas, né? A tudo novo. E eu te convido, então, a você ser a primeira a jogar o nosso dado. Vamos lá? Vamos iniciar. 6, não, ó, ela tem poder. O Olha. teu verde, daí você começa na casinha verde, daí conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. E já cai numa pergunta. De início já. Mas é assim pra começar o jogo, Márcia? Começamos com o pé direito? Isso aí. Deu certo o teu reiki no início. Viu? Viu? Márcia, manda a pergunta pra Bianca. Quem é a Bianca? Bom, vamos iniciar então com o agrado que eu trouxe, né, Não pra acredito. vocês. O Márcia, nós pessoal já do ganhamos um podcast presente. do nosso tabuleiro. Ai, nós agradinho. temos chique. Nós, como sendo Né? tão espaçoso, né, já ganhamos até presente de início. A gente tem que trazer coisas que nos representam. Eu até fiquei em dúvida, procurando, assim, mas o que eu vou levar para eles que me representa e representa esse momento que a gente tá aproveitando aqui, né? Então, eu mesma tentei personalizar o presente. Ai, que Ele é simples, mas eu acredito que seja de bom proveito para vocês, né? Olha. É uma adoramos caneca. canecas. E essas imagens, cada imagem representa algo na minha vida. Aqui a gente tem, então, o cérebro, que ele representa a razão, tá? E aqui nós temos um coração, que ele representa também a emoção. Com os dois a gente tem a razão e a emoção, que somos o nosso ser, é o nosso ser. Aqui eu tenho o estetoscópio, que para falar sobre a medicina, que é a carreira que eu escolhi para minha vida. Estetoscópio. É isso aí, meu filho. É isso aí. Aqui eu tenho o violão, que é para representar a música na minha vida, e os livros com o estudo, ok? Então, eu fico grata por estar aqui hoje, pelo convite. Meu Deus, grato estamos nós com a tua E presença. aí o presente, né, para vocês guardarem com carinho e lembrarem de mim. Ó, gente, a razão e a emoção, o símbolo que representa como ela faz medicina, a música. A música. E os livros do estudo.
que eu tenho um lado artístico que poucos conhecem, né? Que eu toco violão desde os 10 anos. Cadê o violão, Bianca? O violão tá lá no exterior. Tá no exterior. Tá lá no Paraguai, meu violão. Chique, Mas o violino tá aqui em Espumoso. Né? Violino. E então, eu sou a Bianca, tenho uns 22 anos, sou estudante de medicina. Os meus pais são Luciana Mício, que é cabeleireira, né? Há 20 anos. Tem salão de beleza. E o meu pai, que é o Iloir Morgan, que é de Alto Alegre. Mentira! Tu viu, Paulo? Cidade grande. Terônio. E é agricultor, né? Então, esses são os meus pais. Tem minha irmã também. Minha irmã faz odonto. Tá em Santa Catarina. Também saiu de casa, né? Também todo mundo foi casa. pro mundo. É. E aí, sou eu. Uma pessoa proativa, que realiza as coisas, que faço por mim, que vou atrás dos meus sonhos, em busca daquilo que eu acredito, né? Aquilo que eu quero pra minha vida. E hoje isso se tornou a medicina. Né? Maravilha. Essa caneca vai fazer parte do nosso cenário, tá? Ela vai ficar aqui exposta junto. Esse aqui é o presente da Fábio, que nós ganhamos. Tá aqui, tem também o chaveirinho que ela deu pra nós. De pimentinhas, todo de pedra. E a tua caneca vai fazer parte. O nosso cenário, Bianca, ele tá pequenininho, mas ele vai ir crescendo. Ele vai descendo prateleiras conforme os convidados vão vindo e vão deixando presentinhos. Porque a gente gosta de presentinho, né, Marcia? Vou deixar aqui ele pra participar do nosso podcast, bem no centro da mesa. Mas vou te fazer uma pergunta. A Bianca é mais razão ou mais emoção? Então, aquariana. Pois é, dizem que aquário é coração de gelo, né? A maioria fala. Não, mas não é assim também, né? Tem um coração aí. Tem. Só que é o coração que se doa quando recebe aquilo que é verdadeiro. Mas na profissão de medicina, muitas vezes a razão tem que predominar, né? Em questão da emoção. Sim, a razão. Principalmente. Porque na maioria das coisas que tu faz na medicina, né? É necessário que tu tenha tua consciência naquele momento ali, presente, corpo presente, e não pode deixar com que a tua emoção abale o tratamento com o paciente, o cuidado, né, que você precisa ter em relação àquela pessoa que tá ali. Até porque ali você tá mexendo com uma questão, tipo, é humano, na verdade, porque é uma pessoa que tá ali, né? Mas às vezes tem, como é que eu vou dizer assim, a pessoa acha que tá com uma doença, que na verdade não é aquela doença, é uma outra, né? Enfim, tem todo tem muitas coisas que envolvem, né? As doenças, as enfermidades hoje. E a gente não, o médico, ou aquele que se prepara para ser médico, a gente não pode esquecer que a gente tá lidando, vou utilizar essa palavra assim, com o amor da vida de alguém. Quem tá ali é o amor da vida de alguém. Então, temos que se colocar no lugar dessa pessoa. É um filho, é um pai, é uma mãe, é um avô, é uma avó, né? Então, o altruísmo, principalmente. E me surgiu mais uma pergunta. Apesar de que não joguei o dadinho, é a tua vez de jogar até, né? Mas o que te levou a escolher a medicina, Bianca? O que me levou a escolher a medicina? Eu sou bem curiosa nessas coisas. Então, quando eu tinha 16 anos, aproximadamente, eu já sabia que eu queria medicina. Porque vendo as situações dos meus avós, né? Aquela questão de eles adoeceram e a gente não tinha aquela condição, né? De ter o médico ali do lado o tempo todo e em alguns momentos tivemos dificuldades de conseguir médico, né? E eu analisando tudo aquilo, tipo assim, eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Porque a medicina não é só tu exercer a medicina, mas sim você se colocar no lugar do outro e ser um pouco assim, ter a questão do solidário, que eu acho que eu entrei na medicina, não entrei só para ganhar o valor financeiro que muitos falam e o reconhecimento social. Tem muita gente que escolhe a profissão por questão de quanto eu vou ganhar no futuro, status. Sim, a medicina é muito questão de dinheiro e mercado, eu acho isso totalmente errado. Então, eu escolhi a medicina não por isso, mas pelo outro. Pelo cuidado com o outro. Isso é legal. E aí, quando eu tinha uns 10, 11 anos, numa parte da minha vida, assim, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas idosas, e aí eu dormia com uma senhora, né? E a partir daquele momento ali, tive analisando, assim, as situações do cuidado, e eu escolhi isso pra mim. Aí depois eu tive um momento em que cuidei dos meus avós, né? Meus avós, meu nono, que esteve acamado durante algum tempo, e aí, através dessas experiências, fiz a escolha. Quando eu cheguei nos 16 anos, falei assim para meu pai e para minha mãe,
pai e mãe. Tô partindo. É isso Mas tem aí. história aí tá? ainda. Espero que tenha história. Fiz tal escolha, vou pra Argentina. Porque naquele momento não tínhamos condições de pagar uma medicina do Brasil e cursinho era o valor de uma faculdade, né? Aí ninguém acreditou em mim. Por quê? Ah, não, tu vai pra Argentina, assim, como assim, né? Tu tá achando o quê? Que é fácil. E ninguém acreditou em mim. Aí eu disse, não, Normal, ok, né? tudo bem. Vida passa, ensino médio, entrei no ensino médio. E aí, estudando, aí eu disse, não, eu tenho que estudar, né? Eu dar o meu máximo pra conseguir uma nota boa no Enem e uma federal e tal. Ok. Mas a matemática nunca me deixou. Não permitiu. Então. Mas não era só você. Aí, ok, tudo bem. Continuei. Aí passei no vestibular, fiz agronomia. 100%. Você fez agronomia? Fiz um ano de agronomia. Uhum. 100%. Aonde que você fez? Fiz na Unicruz. Na Unicruz. Eu pensei, gente, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar sem estudar. Sem estudo eu não fico. Como que eu vou parar a minha vida, né? Vou continuar estudando. Falei, não, vou fazer agronomia. Agronomia é uma área boa, eu acho legal, curto assim, sabe? Aí fui fazer agronomia, consegui a bolsa 100%, fiz na Unicruz. Ia à noite e trabalhava de dia. Aí eu pensei, tô num ano de agronomia, ou eu paro e vou fazer um cursinho, trabalho o dia inteiro, vou à noite fazer cursinho, ou eu não sei o que eu vou fazer. Pensei. Assim. E aí, nesse momento, surgiu uma oportunidade. Eu tava com 18 anos, né? 2019 foi. Ninguém mais me segura. Conheci uma pessoa, uma espumosense, que hoje tá em processo de revalidação. O que é revalidação? Revalida. É a prova do Revalida. É. Revalidação para você vir pro Brasil. Pra vir pro Brasil. Ah, né? tá. Tem Captei. que nesse fora momento, do país, tem que fazer Captei. a prova, tá? É tipo um provão. Isso. Assim, né? E aí, essa pessoa, conversei com essa pessoa e ela disse, não, é muito bom e tal. Só que aí, faltava uma semana para terminar a matrícula. Ia fechar as matrículas. Tava em cima do laço. E aí eu disse, meu Deus, o que eu faço agora? Trancar a faculdade do nada e ir? Porque tem que ir, né? É a oportunidade. Eu disse pro pai e pra mãe, eu disse assim, ó, é isso, a situação é essa. O que vocês acham? Vocês me apoiam? E se for... E se, né? E se for ruim lá, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí a minha mãe disse, não, vai, vamos lá. Bora fazer! Bora lá. Se tu não gostar, se Volta. não for, volta. Isso aí. Pelo Eu menos pensei, foi. meu Deus, meus pais vão me abandonar. Né? Fiquei com medo, sim, porque é longe, tá? Fui e não me arrependo. Fiz a inscrição daqui. Uma pessoa lá, confiei numa pessoa lá que eu nem sei quem era, sabe? Ah. Então... Mas você faz, tipo, é pela internet que tu se inscreve? Não, ou uma pessoa lá na cidade mesmo, que é no Paraguai. Lá em Pedro Rua Cabalheiro, fez a inscrição pra mim. Sério? Passei meus dados e ela fez. Você passou os Identidade, documentos? tudo. Por aqui. Então, vocês pensam, foi... Eu ia dizer. Só que Aqui, a ó. oportunidade Mas deu certo. Deu certo, Amém. porque Quando a é pra ser, os energia. negócios são... É que assim, eu vou fazer um comentário. Eu conheço a Bianca de um tempo, assim, e o dia pra você, né, fazer saber se você ia fazer ou não ia fazer. Lembra uma vez, eu fiz a pergunta pra você, é o que você quer? Lembra? É o que eu quero. Ela disse, eu sempre quis fazer medicina, então vai, eu disse, vai! Lembra? Porque eu assim, fico muito a gente alegre. conversava, e claro, as pessoas jovens, assim, a segurança é o pai e a mãe, e todo mundo, Claro, né? claro. É a base, né? É que assim, se não dá certo, volta, você tem o seu refúgio, né? Sim. E outra, eu sou uma pessoa assim, eu sempre morei em Espumoso, eu estudei em escola pública, não tinha saído pra fora, né? Pra outra cidade e tal. Então, a gente aqui é de cidade pequena, a gente sabe como que as coisas funcionam, como é diferente. Como a experiência que tu tem fora daqui é totalmente diferente. E então, tem as suas dificuldades, tem os muros que a gente pula, praticamente. Mas dá certo. Tu pulou muito muro, Bianca. Tá? Mãe, não escuta isso. Brincadeira, mas vamos ter que- falar, né? Sim, não, foi uma expressão que eu sei. Porque eu quero dizer, assim, porque as coisas que eu enfrentei foram, sabe? Sim. Não, mas Difí- é. assim, Mas assim, grandes coisas. né? Grandes coisas, é isso que Essa né? expressão. mas assim, muitas pessoas que nem. Nossa, tipo, mudar totalmente de país, né? É uma coisa bem diferente. Lá o pessoal
fala como é que é... Não é castelhano, como é que é? Castelhano. Castelhano? É castelhano? Então, lá no Paraguai, onde eu moro, é fronteira seca, né? Ponta Porã com Pedro Juan Cabaleiro. Você atravessa a rua. Diferente de Cidade do Leste. Que tem o rio, que Cidade faz... do Leste tem a Ponte da Amizade. Aí tem Sim. que atravessar a ponte, tem toda essa questão. Aí, lá a gente diz assim, os paraguaios falam 3 línguas. Eles falam o castelhano, o guarani, que é a língua indígena. Sério? Sim. E tu entende eles? Não. Não. Ah, Jesus. O guarani É é puxado. funk, assim, muito funk. Aí, e o portunhol, o português, né? Os paraguaios lá na fronteira seca, eles falam muito bem o português. Eu não conheço. E o brasileiro às vezes não fala o espanhol. E nem se esforça, né? Castelhano. Nem se esforça, essa é a palavra. E daí tu consigo se adaptar bem, assim, com... É bom, com o pessoal falando mais português. No início era difícil, né? Só que a gente tem que pensar também que aqui no Rio Grande do Sul é fronteira com Argentina, Uruguai. E algumas expressões são do castelhano. Porque a gente não fala você, a gente fala o tu, né? Tu, E no espanhol tem o tu. Então, algumas palavras, assim, até pra mim não foi tão difícil me adaptar ao espanhol. Agora, o guarani você quase não... Você não entende. Não entende. Podem pesquisar, a gente vou não até entende. procurar, Tipo assim, porque eu cunhá. nunca vi. Cunhá é senhora. Ah, mentira. Cunhá porã, senhora bonita, mulher bonita. Isso em Guarani? É? Sim. Como é? Meu Vou ter que Deus. escrever, pera. Márcia, não adianta. Não adianta, mas vai que vem um indígena. Como é que é o do Guarani? Como é que é? Tipo, radiar é Vai. vamos. Radiar? É, Ai, radiar. você tava rodeando assim, ai, a minha luz. Não é? Entende? Então, Olha que legal. só vou falar essas palavras porque são É poucas. só isso. Não, tá bom. Não, mas isso Então, é assim, conhecimento, lá, né? diversidade cultural, Sim. incrível, porque tu tem árabe, tu tem chinês, tu tem japoneses. Os Sério? Eles abrem a porta do Os cara, é shake verdade? árabe. É verdade que eles abrem a porta do cara para as madames entrar. E tem Não, show sim. bastante assim, não? Não, é porque onde eu moro são basicamente 200 mil habitantes, né? Coisa pouca. É pouca coisa, Ah, assim. nem bem chega. simples, tipo Não, Porto a Alegre, gente diz assim. que é cidade pequena, né? Pra nós é grande, né? Não, mas... Entende? Então, Tá. Uhum. mas assim, o que eu acho legal é o cassino. Ah, o cassino, ela vai no cassino, Paulo. Tô brincando. Não, mas assim, Não, é brincadeira. diferenças, né? Entre Sim. Brasil e Paraguai, porque tu atravessa a rua, tem cassino. Hum, Entende? Você atravessa a rua, são coisas totalmente diferentes. E aí, que nem diz assim, lá o pessoal anda de moto, mas eles não usam capacete, né? Sério? Não, mas tem a lei. Ah, tem a lei, mas eles não Mas cumprem. eles não cumprem, entendeu? Mas a polícia, então, que não deixa, não cumpre. Tipo assim, Viu que legal? é Ah, bem bom. diferente. É, eu Andam tenho- em 5 numa Eu moto. tenho uma impressão. 5, 8? Meu Jesus, eu tenho uma... É uma coisa muito diferente. Deus que me É perdoe, diferente. mas eu tenho uma impressão, tipo, que o Paraguai é bem... Mas assim, vamos falar assim. Perdão, Eu não vou. louca, assim. Eu gosto de viver lá. Eu Adora gosto. lá. E outra eu também coisa, quero assim, adorar. eu acho que uma impressão que as pessoas têm é que, assim, Paraguai, tudo falsificado. Gente, Não é isso é erradíssimo, sabe por quê? Porque é outro país, a cultura é diferente, mas as pessoas vivem como nós, entendeu? Tipo assim, o celular é do Paraguai, não presta. Isso que é do Paraguai não presta. Isso que o brasileiro tem muito disso. Isso é erradíssimo. Por quê? Porque a cultura é totalmente diferente. Todo mundo vive. Você precisa da farmácia, você precisa do hospital, você precisa do médico, você precisa do dentista, você precisa. Tem gente que vai no shopping, tem o rico, tem o pobre, assim como no Brasil. E como Só é que é essa questão, tipo, desculpa te interromper, eu sou bem metido, né, Marcia? Pode falar? Não, Como é pode que é essa falar. questão, tipo, de saúde pública lá? Então, Que o pessoal fala Assim. que SUS é só no Brasil. sim, que, SUS é só no Brasil. É. Lá não tem essa questão assim de SUS, não existe SUS. Por isso que tem essa diferença na medicina entre Paraguai e Brasil. Que fala assim, lá é muito diferente a medicina. Gente, a medicina é a mesma no mundo inteiro, O corpo digamos humano é o assim. mesmo? É. Isso que eu quero dizer, nesse sentido, tá? Que eu tô falando. Mas relacionado à saúde pública, é precária. Porque tem muita Tipo, pobreza. é de difícil acesso pra Sim, difícil pras pessoas acesso. com- Só que assim, tem muitos hospitais particulares, sabe? Tem muito hospital particular. Então, você paga, você tem, entendeu? Sim. Agora, o SUS pro Brasil é incrível, né? A gente tem uma oportunidade Não, e tem gente que reclama. É uma Exatamente, oportunidade é. porque
tu precisa disso, tu tem. Tipo assim, eu tenho... hoje infartou um familiar meu, digamos assim. Eu vou lá no hospital, eu tenho atendimento na hora, você não precisa pagar. E lá não Pelo tem medicamento que tu utiliza de durante urgência e ali. emergência. Isso. E lá não tem isso, Entende? no caso. Tem. Só que é precário. É. A saúde é precária. É isso que É. eu ouço muito falar que Tem coisas que é bem difícil digamos assim, soro fisiológico. Tem. Mas eu preciso de uma seringa para fazer tal procedimento. Às vezes não tem. Ah, nossa. Que o pessoal muito Preciso de fala oxigênio, às vezes não tem. que saúde fora do Brasil é bem de difícil acesso. Por que a gente fala de saúde fora do Brasil hoje? Tá? Tem Europa, tem Portugal, tem Estados Unidos. Se tu vier pro Brasil, tu quer exercer a medicina no Brasil, não interessa se tu estudou na Rússia, se tu estudou nos Estados Unidos, tu tem que fazer o revalida. Tu tem que fazer o processo de revalidação. Não digo revalida, porque são vários processos de revalidação que existem, né? Tem a complementação, tem vários. Tipo, é pra avaliar o teu certificado, se tu realmente... Pra avaliar a tua competência. Se É. você realmente é competente pra levar, pra oferecer, né, a saúde, Então, o que é assim, tipo, necessário. se eu sair daqui e me formar dentista, colocar no Uruguai. Na suponhamos. Argentina. Na Tem muita Argentina. gente que vai fazer odonto e na Argentina Pra você mim tem que poder fazer uma exercer prova. aqui, eu tenho Sim, que fazer essa prova. porque é você super porque a válido tua isso, graduação é fora do país. Né? E que nem minha universidade, a Universidade Sul-Americana, é a primeira em revalidados em 2021, 2022. Olha só. Tá? Agora, que nem o reitor da nossa universidade esteve em Harvard. Neurologista teve um curso em Harvard sobre Alzheimer. Viu? Olha só. Tá muito legal. Eu vi, tem um amigo que eu... Amigo assim, de conhecido, né, na verdade, que ele foi fazer intercâmbio na Austrália, ele é de Passo Fundo. Foi fazer intercâmbio na Austrália. E daí eu vi que ele postou assim, não cheguei a perguntar detalhes, mas ele não consegue exercer a profissão de fisioterapeuta lá, Sim. porque tinha que pagar uma taxa super alta. Não sei se não era 50 mil reais para conseguir fazer valer o certificado lá. Depois assim, meu Deus, porque se tem um provão assim, ou esse provão também custa, tipo, esses 50 mil mais ou menos. Depende do país, depende das condições. Porque, tipo, se eu tivesse que hoje... Eu vou formar no Paraguai. Ok, formei. Não quero fazer a revalida no Brasil. Vou pra Europa. Eu tenho que fazer um processo de revalidação lá, do país. Daí conforme a legislação, enfim. Do país que eu escolher, né? Portugal, Espanha. Espanha é um lugar onde muitos brasileiros vão. Espanha, Itália. Itália também tem muito brasileiro fazendo medicina na Itália. Sério? Uhum. Tu vê, né? É outro mundo. A gente, tipo, eu nunca pensei... É outra realidade. Só que aí você tem a realidade que são os países da Europa, né? É uma realidade totalmente diferente da América Latina. As condições são diferentes, as tecnologias são diferentes. Sim, verdade. Então, essa é a análise que a gente precisa fazer. Entendeu? Mas o corpo humano é o mesmo. A finalidade é a mesma. É a mesma. Sim. Mas Exato. os meios são um pouco diferentes. Joga teu dadinho, Marcia. Vou jogar. Eu sei que tu tava louca na pedra. A Marcia tá Sempre- assim... É pra cá e vai dar uma pergunta? Dá uma pergunta. Vamos fazer uma pergunta. Faz, Paulo. Quer que eu Paulo faça a sabe pergunta? fazer as perguntas. Aí eu gosto de prosear um pouco. Daí eu vou... Assim, Bianca, tipo... Eu tô fazendo medicina na faculdade lá no Paraguai, né? Os professores falam castelhano? Sim, falam espanhol. Espanhol. Espanhol ou castelhano. A gente fala castelhano por causa, tipo, Paraguai, Argentina ali. Mas cada um tem o seu sotaque e suas gírias, né? Algumas coisinhas mudam. Mas dá pra entender bem. Eu entendo bem. Mas olha... Que chique, Eu ia perguntar, você entende? Pero eu não hablo muito bem, assim. Eu falo muito bem. E para apresentar os trabalhos, quando eu vejo que você posta, também tem que ser ou você fala Sim. Ah, tá. Uhum. Agora, depois, não. porque quando a gente fala com o paciente, né? Porque, assim, Ah. a medicina é assim, lá, pelo menos na minha universidade, são 6 anos. E aqui são... 6 Seis também. também. Aí, no último ano, a gente faz o internato, tá?
Internato é... Tu tem que O explicar, internato. nós nunca, Sim. nunca estudemos por Nós enquanto. não somos... Dessa parte. A gente tem que pensar que internato é diferente de residência, tá, pessoal? Internato Tá. O que diferente é de residência? O que é Presidência, Já vou especialização, isso aí tem. Dá um Google, Paulo. O ciclo, na minha universidade, o ciclo básico é até o 3º ano. Ciclo básico é teoria. Só teoria. Tem algumas práticas, mas prevalece a As teoria. práticas é pegar uma serrinha e cortar assim. Não. 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 Agora eu Que estou ponto. entrando no ciclo clínico, que aí seria semiologia médica, aplicar a semiologia médica, cirurgia, toda essa parte. Vou no hospital, faço história clínica com o paciente, faço as perguntas, né, anamnese e tal. Aí tenho que falar espanhol. É. E muitos pacientes lá não entendem o espanhol. E aí a gente tem um professor do lado que fala em Guarani. Pacientes Olha. de lá mesmo. Já tive experiência de ter um paciente que veio da comunidade indígena que não falava nem espanhol, nem o castelhano, não entendia nem o castelhano. Só agora... E eu, brasileira, falando castelhano, entende? E aí a pessoa junto, ou o professor, escuta aquilo que o paciente fala em Guarani e traduz para ti. mim. E aí eu faço as minhas análises, né? Eu faço a minha conclusão, meu diagnóstico, minha história clínica. Então, olha, pensa, né, na dificuldade que é às vezes. Sim, meu Deus. Mas é uma experiência incrível. É incrível. Eu imagino. É. Tipo, a residência no Brasil... Falando do internato. Eu Vamos fiquei com seguir. essa. Aí, tô no 8º semestre, né? Faltam Legal. 2 anos e meio. Ano que vem, tô no 5º ano. O último ano é o internato, que aí você passa por várias especialidades médicas, né? Você passa pediatria. Posso interromper de novo? Sim. É que eu queria ser médico uma vez também. Eu pensava, Ele vou queria ser ser médico, mesma coisa. Ele queria até tocar berimbau. Eu sou louco? Né? Não, mas tá que nem eu ia tocar no violão. Como Ou artista, ou alguma coisa tem que sair. Mas pensa, a gente tem um cérebro, né, que é uma máquina que É, vamos é fazer uma nenhuma máquina. coisa, pelo amor de Deus. Não, mas assim, a pessoa tá fazendo medicina. Uhum. Daí, antes de se formar, ela tem que escolher pra que área ela quer ir? Ou não? A pessoa se forma médico e daí depois faz um curso pra uma outra... Seria o ideal, né? Aqui no Brasil a gente forma como clínico geral. Lá a gente se forma como cirurgião general. Cirurgião geral. Porém, Sério? você faz o revalida, você não... Não vem com Não, esse nome. Se eu fizer uma residência no Paraguai e fizer a revalida, não vale. Se eu fizer residência neurologia, vem pro Brasil, não adianta nada. Só se for por alguns outros meios, assim. Mas que eu conheço hoje, não tem nenhum um meio de trazer a minha residência do Paraguai pro Brasil. Nossa, eu sempre pensava assim, a pessoa tá fazendo medicina, daí durante o curso ela identificou mais com, dermatologia. Sim. Isso. Aí vamos lá. Aí o internato, tu passa por vários, obstetrícia, ali, Você sabe digamos, que tu vai é, trabalhar. menina? Tu é o médico interno. Márcia? Que debochada aquela... Você vai fazer Mas é parte. que às vezes não sabe, a gente tem que dar Sim. umas Não, eu dicas. pensei, eu coloquei... Quer jogar? Pode Ok. concluir, desculpa. Aí, então, ali no internato você é médico interno. Ela vai pensar, eu tenho que tratar esses dois. Mas já vou aproveitar e Psiqui- pegar a ciência. Psiquiatria. Aí você vai ser médico interno, Uhum. né? E vai ter outro médico ali responsável, mas tu vai ser Sim, quase sim. médico, né? Médico Sim. interno. Isso é um internato, 1 ano, ok? Eu tenho possibilidade de fazer no Brasil, tá? Santa Que Catarina, chique. São Paulo. Só que isso é de acordo com as notas. Lá na faculdade, porque tem um promédio que você tem que manter. Mas ela é E aí maravilhosa. eles escolhem e mandam você pra onde... Se você Jesus, tiver né? uma nota baixa, pra onde eles quiserem, digamos Sim. assim. Eu falo Não, bem, porque é uma coisa assim, é meritocracia, na verdade, Sim. né? Mérito, né? É, por mérito. Isso mesmo. E aí, a residência é o quê? Depois de formado, você escolhe uma especialidade, né? Que você tem afinidade, que você gosta, que você queira compreender melhor aquilo e trabalhar com aquilo. E aí tem a subespecialidade. Tipo assim, eu vou ser ortopedista. Eu vou me especializar apenas em pé. Cirurgia de pé. Uhum. Nossa, interessante isso, né?
Tô falando, assim, um exemplo básico Sim. pra todo mundo entender, né? Entender como é que Senão, funciona. Não, Não, porque eu sempre pensei assim... Tipo, pneumologista. Ah, não, sou especialista pulmão. em enfermedades que estão relacionadas ao tabaco. Efizema, câncer do pulmão, principalmente também relacionado ao tabaco. Entende? Até porque tem muitas áreas, né? Tipo, dentro da medicina. Sim. Aí tem oncologia. A oncologia também tem subespecialidades, né? Agora eu fiquei com dúvida. O que é oncologia? Oncologia é pra... CA. Câncer. Câncer, tá. É. Não, eu fiquei Só pensando em porque oncologia. oncologia pra quem tem problema, né? Entendi. Tipo, oncologia pediátrica. Pra crianças. Sim. Obviamente, Neurocirurgia eu sou pediátrica. no cérebro. Olha. Tá. Joga aí, Paulo, que eu quero fazer uma deixa eu jogar. pergunta pra Bianca. Ó, eu caí com 4. Vai 1, 2, lá. 3, 4. Pergunta de novo. Tá. Não tá no repertório, mas... Viu? Você já se identificou com alguma coisa lá? Não. Eu imagino, eu acho. Por isso que eu quis pedir. Eu vi Vamos o contar a Lindor história. falar em algum momento. Vou iniciar a contar a história de novo? O tempo inteiro contar a história. É porque o passado remete ao Sim. que tá acontecendo agora, né? Na minha vida. E já que eu tô falando de tudo aqui. Eu queria fazer psiquiatria. Tá. Ou neurologia. Calma, Não, Paulo. Calma, Paulo. Eu primeiro entrei na medicina pra isso. Tá. Porque tive momentos em minha vida, Sim. né? Não sei se a Márcia sabe. Não, eu sei, mas eu não sei de nada. Ah, tu sabe, mas você não sabe. Não, é Ah, coisa assim. será? Não, é Tipo, coisa... mediunidade, Isso, essas coisas que nunca entendi direito, tá? Bem, essas são as palavras. Isso. Nunca entendi direito. E não sei se posso ou devo contar com detalhes. Mas, isso me intrigou, sabe? Isso me intrigou e eu quis buscar respostas. Tem muita Porém, gente que vai se identificar com isso. Ainda não sei. Aí tem a psiquiatria, neurologia, áreas tops. Mas tem que estudar muito além da medicina. E também vamos relacionar aqui e falar sobre fármacos, né? Psiquiatria não é só receitar medicamento. Tá? Esse é o ponto. A medicina não é só medicamento. Esse é o ponto. Infelizmente, tem médicos que só medicamento. Não, isso não existe mais. A gente tem aí a medicina alternativa. Isso. Né? O SUS reconhece, o Ministério da Saúde reconhece 19 terapias alternativas, o SUS tem, ele oferece. E reconhece essas 19 terapias alternativas. Inclusive, uma delas é com mel, tá? Com mel da abelha. Isso aí. E também tem outra que agora falando da abelha, tem outra que é com ferrão da abelha, que tu utiliza ali. Tem poder anti-inflamatório, E complicado de cobra. analgésico. Não, cobra é só o antiveneno. Viu? Tem que usar Antigo. com as causas ter morte. E outra, a gente tem que estudar até os tipos de peçonhentas, né? Tem que estudar, tem que saber. Porque o paciente vai chegar lá no hospital, olha, picou uma cobra. Cor, característica, tu tem que pedir tudo isso pro paciente, você tem que saber. É verdade. Aranha, Eu mesma seria coisa. péssimo médico, Escorpião. Eu já tenho medo. Eu Você tem que ter um conhecimento geral de muitas coisas. Muitas coisas. Senão tu não faz diagnóstico. Senão tu não é um bom médico. E até que nem tu falou, porque assim... Tu não chega, tu não vai ajudar o teu paciente. E que nem você falou assim, que lá tem pacientes, às vezes, que tem um médico que te ajuda... Ele traduz o que o paciente falou, né? Por causa de outra língua. Então, que tem é o várias, meu professor, sim. tem vários tipos de pessoas que vão consultar, né? Claro, sim. Então, tem 1001 coisas Tem diferentes. gente que não sabe escrever, tem gente que não entende o que você pergunta. Então, você tem que se adaptar ao seu paciente, você tem que falar a língua do seu paciente. É verdade. E você, Bianca, como, assim, futura médica, né? Quando você está atendendo um paciente, assim, sabe? Não importa a idade. Sim. Mas você, como você já fez um comentário ali da sensibilidade, claro que nós, mulheres, somos mais sensíveis, né, Paulo? Você concorda? Dizem que sim, não sei. Mas a gente vocês... vê, né, na feição da pessoa, né? Sim. Assim, que assim, ó. A gente olha pra pessoa e já vê se ela tá sentindo dor, o que ela tá trazendo pra ti, né? Algum Qual que é o incômodo. problema ali? O que tá incomodando essa pessoa, esse indivíduo, né? Sim. Esse paciente. Tu tava falando... Ó, eu já tô castelhano, agora eu quero falar só castelhano. Não, mas assim, quando você falou ali da mediunidade, né?
tem muitas pessoas... Eu já acompanho... Tem uma doutora Ana Beatriz, não sei o nome dela completo, ela é uma psicanalista, enfim, ela é neurocientista, eu acho. Sim. Não sei qual que é a formação Ela fala dela. muito do TDAH, né? Tá Isso, sempre participando ela de tem vários podcast. livros, ela escreveu vários Sim, livros. sim. Ela fala Ela também... tem TDAH, se não me engano. Se eu não me engano, Ela acho que tem sim. TDAH. E ela também já falou bastante sobre psicose, psicopata, etc e tal. Mas ela tava falando assim que nem tudo é só questão do cérebro. Também tem essa questão de energia, né? Sim, essa questão do espiritual. É, espiritual. E isso é Indo pro lado falado na espiritual. medicina, no curso de medicina? Então, hoje, todas as experiências que eu tive, a gente não fala muito sobre a questão de vamos trabalhar, assim, a gente não tem um conteúdo, uma matéria, Sim, que um fala livro lá. sobre só do espiritual, sabe? Ou mental. Mas a gente tem que respeitar o Não, paciente. até porque... Só que isso vai do médico, é a mesma coisa assim, ó. Né? Fitoterápicos é uma alternativa para tu não usar o químico, Uhum. né? E aí, se o médico tem o conhecimento de que esse fitoterápico funciona para tal coisa, ele vai te receitar. Só que muitos, os fitoterápicos, eles não passam por ensaio clínico, entendeu? Diferente dos outros dos medicamentos. Sim, os químicos. E aí, não tem uma comprovação, às vezes não tem uma comprovação de que aquilo realmente funciona. Mas se tu é um médico que tem conhecimento em fitoterápicos, que tu tem algum curso, alguma especialização ali, tu pode receitar. É a mesma coisa a espiritualidade, a questão das terapias alternativas. Aí a gente volta para as terapias alternativas. Se tu tem conhecimento de que a cromoterapia, de que as essências das plantas pode ser usadas para tal enfermidade, aí tu vai utilizar. Só que aí depende da enfermidade, da patologia que tu tá tratando. Mas é bem, bem complexo tratar Mas a gente não ser fala humano, assim, né? ó, sobre o espiritual vai te curar. Mas Isso assim, não se fala. Mas a gente pode levar o paciente a fazer uma terapia alternativa que vai auxiliar no tratamento farmacológico. às vezes a gente tá conversando com... Porque quando a gente faz jantares de Medicamentoso. amigos e tudo mais, a gente conversa sobre assuntos, né, aleatórios. Sim. E conversando uma vez com uma amiga, ela disse assim, eu às vezes escuto uma voz. Jesus. Esquizofrenia. Uma voz que me fala que... Assim, sim. e daí eu fui falar, enfim, com uma psicóloga, ela me encaminhou para um psiquiatra. Ah, E eu- você escutava a voz? Não, a minha amiga Ah, contando sua amiga, pra mim. não. Não sou eu, gente. Não, que você falou, A eu voz- fui na psicóloga. Tu tá... Não, ela entendi. contando, sabe? Não, Daí ela foi numa psicóloga e a ela foi psicóloga indicou um psiquiatra. Hum. Essa amiga nunca mais vi ela. Se ela tá Não me assistindo, foi aquela um lá beijo. do... Não, faz tempo. Nem faz procurou tempo. ela. Depois disso, não. Ela vai te escutar, vai ser. Não. Não, mas ela falou assim, ela foi na... E daí a primeira coisa que o psiquiatra deu pra ela disse assim, não toma esse remédio. Esse então remédio, ela começou a tomar remédio assim, eu não ouvi mais a voz. Ah, tá. Não ouvi mais aquela voz. Uhum. Mas eu, tipo, assim, de dia, assim, conforme ia passando o dia, né? Tipo, durante 2, 3 da tarde, digamos assim, precisava me dar um cansaço. Um cansaço extremo. E daí eu fui procurar como é que ela falou? Um espiritista, alguém assim. Daí ele falou, não, que ela não tava mais ouvindo a voz porque o espírito que tava seguindo ela, enfim. Daí assim, e eu pensei, meu Deus, tu tá louca mesmo? Não, mas às vezes, tipo, é uma questão de interpretação, né? É, sim, claro. Porque existe, claro, né, enfim, dentro do tratamento, internar pessoas e tudo mais, porque tudo é um risco, né, pra pessoa mesmo. A pessoa pode querer fazer uma coisa pra ela mesma. Mas até que ponto entender o que o paciente tá falando, sabe? Isso. É verdade, porque pra quem tá ali, é verdade pra ele. Aí que tá. Porque Aí, pro psiquiatra, talvez não tinha um espírito aqui falando pra minha amiga, E mas outra? ela tava ouvindo a voz. é verdade. Não, e outra, tem muitos pacientes que mentem, né? Isso. Aí tu fica... você tem que ser firme e saber muito bem aquilo que tu ouve e aquilo que tu pode acreditar. Porque você pode chegar na minha frente e contar qualquer história. Sim. Você pode chegar e mentir todos os seus sintomas. E aí vem a questão da fisionomia do paciente, da face do paciente. Um paciente anêmico A tem uma expressão, face anêmica.
Um outro paciente com síndrome de Cushing tem outro tipo de face, né? Então, outra fisionomia. Tudo isso a gente observa. O médico, ele observa muito... A gente tem esse trabalho de observar, Sim, né? O outro. Observar. As condutas, vamos dizer... O comportamento da observar pessoa, o comportamento, tudo, né? naquele momento Porque que ele chega na tua até- frente e tu olha e tu faz uma leitura. A gente, assim, no dia a dia, É. a gente até vê quando a pessoa tá mentindo, né? Claro, Isso. quando a pessoa tá Tu consegue carregada, ter uma tá bem. Gente, Sabe? mas é cada história. Vem de arrasto. E outra, Vou dar risada um pouco. e é cada história, Quando tu abrir assim, uma que... clínica de psiquiatria, tu já tem 2. Não, Entenda. Paulo, para. Não nós. Não Pra fazer posso- uma propaganda, tá? Eu não posso falar muito sobre isso, porque eu digo assim, é uma coisa que eu ainda não passei, né? Não, sim, você tá em estudo, né, É, também. Tem, Não. Não, a gente que nem dá vocês uma- que estão ouvindo aqui, tem coisas que eu falo, mas Não, tudo, mas né? é que... Mas é que é dentro... Pode falar. Não, é uma coisa assim que tu tá encaminhando, né? Sim, tá encaminhando. É. Esse conhecimento que eu tenho é o que eu tô agregando. De 8 semestres, né? Quando a gente fala de, assim, conceitos, né? É. Droga, a gente tem que pensar no conceito daquilo É. que é droga. Por quê? O álcool é droga. O açúcar também. Se tu tá viciado em jogo, é droga. Também. Não é que, tipo assim, se a pessoa, Sabe? digamos, é que eu, né, ouvi falar e levei pra mim como aprendizado. Que a diferença entre medicamento e droga é a dosagem, né? Que as pessoas... Medicamento Sim. tem que tomar até curar a doença. Depois parou, não Sim. toma mais. É, E droga as pessoas viciam, né? E continuam Assim como tomando. toxicidade, né? Tudo é tóxico, tudo. mas depende da dose. Qualquer medicamento é tóxico. Sim, tem até depende da pessoas dose. tóxicas, joga droga. Mas eu vou contar uma do chá. Vamos falar do chá, amor. Fala. Eu vou passar uma dica, né? Mas vamos passar a dica. O chá de louro, a gente não pode fazer o chá de louro com a folha recém-tirada do pé. Sério, tem que ser seca? Tem que ser seca, Por quê? porque senão Ixi. pode, assim, sabe, dar um infarte. Sabe? Faz muito Uma mal casa. pra pessoa. Mas eu ia falar num assunto... Eu, uma vez, era pequeno. Não lembro que idade que eu tinha. Ah, tu era pequeno. Mas eu já fui pequeno. Ah, tá. Não, mas assim, eu tinha... eu tava jogando vôlei e brincando, quando eu dei a cortada assim, lá em casa, jogando vôlei lá em casa. Eu e meus primos e minhas primas. Jogando vôlei, quando eu caí de volta, assim, sabe? Meu pulmão parou. Eu fiquei sem ar. E eu saí correndo. Assim, Se E a pegar, ele mãe- saiu correndo. Falta mas o ar. óbvio, né? Faltou ar. E daí a mãe apavorada me colocou no carro e a gente veio pro médico, né? E você com falta de ar. Daí foi Continuava passando, foi foi passando. passando, mas Foi dava de diminuindo. novo, dava crise de novo. Daí eu vim, acho que eu fiquei uma semana internado, fazendo exame e tudo mais. Eu tava com bronquite asmática. E daí, tomando xaropes, né, e tudo quanto era coisa, e o médico falou assim, olha, não existe uma cura específica para asma. Ele falou, né, isso faz tempo, tá? E daí ele disse assim, mas existe um chá e um xarope caseiro que ajuda bastante, né? Sim. E daí a mãe foi atrás de... O médico falou isso. O médico falou, Aí você vê, né? Entendeu? Entendeu? É aí que eu pensei. Daí Isso eu era vai do pequeno e eu me coloquei no pensamento assim, como assim? O médico mandou tomar chá? Como assim? Quando eu tô achando. Mas daí, Paulo era que ele tomava chá e fazia. Eu fazia, não, era um chá. Ah, era coisa Mas não era mais do miolo da bananeira? ruim. Deus me livre, não. Esse até eu também. A Bianca tá. Era só asmática. Era, mas mas- agora é mas- controlado. Até Agora banha tá- de capivara queria que eu Até tomasse. Jesus! Oi. Não, mas Isso que é era cerveja Só preta, que eu vou falar, alfafa, não sei tem o quê. coisas e coisas, né? Tem coisas que a gente vê na internet. Isso era uma outra Esquece pergunta. É coisa do- internet. Joga Assim, o não dado. esquece a internet. É eu que jogo? Joga da tua vez. Vai que Ah, vai na tem que pergunta, eu cuidar já muito. faço 6. 6. Agora deu a sorte. Deixa eu Ó, tirar deu aqui pra gente certinho. poder 1, andar. 2, 3, pode ir. 4, 5, 6. Não caiu, não. Agora eu vou jogar. Quero que caia na 4. pergunta. 1, 2, 3, 4. Não caiu, mas vou perguntar igual. Ah, olha. Você tá aqui hoje pra ser questionada. Não, tirar Mas as dúvidas. sobre isso, sabe? O que você pensa sobre a medicina da vizinha? Eu coloquei aqui pra te perguntar. E a medicina do Google. A medicina da Que- vizinha. Não que a minha vizinha seja dessas. Mas pra tudo tem um chá. É. Sim. Né? Pra tudo tem um chá. E tu vai no Google, tu coloca lá. Pra tudo tem um significado. Mas no Google te mata. Tu tá 3 dias antes da morte. Tô com dor de cabeça, tu vai na pesquisa. Ou o olho vai cair da cabeça ou é 3 dias antes da morte. E Sim. tem a medicação. Como é que, tipo, os médicos veem isso? Porque o acesso à informação hoje tá muito...
assim, ó, as pessoas procuram informação, mas elas estão totalmente desinformadas. Desinformada. Então, elas têm que procurar informação no lugar correto. Procure fontes confiáveis de informação para tua saúde. Não banalize a tua saúde. Sim. Não é em qualquer lugar que tu vai encontrar a resposta. E não lê o título, né? E Lê não o é título, uma coisa tá simples. acontecendo. E porque a saúde não é simples. Nossa saúde não é simples. E ela é bem variável. Por exemplo, duas pessoas podem ter o mesmo diagnóstico, mas ter... Vocês podem ter a mesma enfermidade É. e os sintomas totalmente diferentes. A apresentação da doença, da patologia pode ser de forma diferente. Então tem que analisar isso, né? E as pessoas não têm essa noção, sabe? Até tem, mas às vezes se confortam com qualquer coisa que lê. Ou, não, é isso. Meu Deus, me desespero. Mas é que nem E agora? É que nem tu fazer um exame e tu lê o exame É. antes de entregar pro médico. Meu Tu fica Deus. num E desespero, não né? entende nada. Meu Deus, e Olha aí aqui. várias palavras difíceis. Assim, olha isso aqui, eu tô com... É. Tipo, Não, eu já nem abro. artralgia é dor, né? A dor nas articulações. Tipo, Ah, Você isso já aqui. fica, né? Já outra dia. Eu já não sabia. Eu ia dizer, ó, doença nova. analgesia. O que é isso? Tudo que vem lá antes não tem. Tipo, analgesia sem dor, né? Analgésico. Analgésico. Você sabe o que é Isso é muito antipirético? Pera, vou escrever. Isso é pra Márcia. Antipirético. Eu tomo quando? Quer dizer então? Tem que tomar antes de acordar, antipirético. O que Hoje é eu isso não aí? vou pirar. Febre. Tudo. Eu trabalho na terra e a gente tira as energias da terra e bota. Mas deixa eu falar, falando em energia. Agora, essa semana, Hum. cheguei de viagem, né? Que eu tô de férias. Ela tá Vamos de férias. esclarecer isso, que estou aqui porque tô de São férias. E férias. claro, eu vim aqui, tô muito feliz, tá? Pelo convite. Choque. Mas o tanto de choque que eu levo nas cadeiras. Tá. Estou muito energizada. Aí hoje fui lá e coloquei meus pezinhos na terra, né? Porque Maravilha. eu acredito nessas coisas. É. A gente é movido de energia. Outra coisa que a gente tem que saber muito bem é o conceito de energia, que energia é o trabalho, né? É uma coisa que se movimenta. Uhum. A energia está em constante movimento. E era uma coisa que não se falava muito, né? Agora o pessoal tá mais aberto a falar sobre isso. Tanto a gente criou o podcast com esse pensamento de pessoas que vão sentar como você sentou aí, que têm conhecimento, né? Pessoas Sim. que têm conhecimento, que trazem conhecimento a nós, mas também acreditam nesse mundo de energia. Porque geralmente as pessoas pensam que... quando fala em energia, pensa em inveja, olho gordo, essas coisas, né? Tipo, energia ruim. É. As pessoas Ninguém- já levam pro pior Exato. lado. Ninguém Diz pensa que me no diz. quanto a energia pode te motivar em coisas positivas, né? Enquanto isso pode te fazer crescer. Exatamente. Entendeu? Né? Porque, por exemplo, assim, energia, né? Hoje eu tava pensando na palavra acreditar. Pra mim, acreditar é o seguinte. Tudo que tu acredita, tu realiza. Isso aí. Acreditar vem junto com a realização. Por quê? Eu acredito que isso é verde. Porque me ensinaram que essa cor é É verde. verde. Eu acredito que isso é laranja porque me ensinaram que essa cor é laranja. E realmente ela é laranja. Eu faço ela ser laranja. Claro que tudo depende de oportunidades. Agora, eu acredito em Deus. Na base. Tem a questão da força do pensamento também aí. Uhum. Mas eu acredito que Deus pode fazer isso em minha vida. Eu vou lá e querendo ou não, inconscientemente eu faço com que aquilo aconteça. Mas Deus está ali. Entendeu? Eu acredito que nós estamos aqui hoje conversando nesse podcast. Estamos aqui conversando. Eu acredito que daqui um tempo eu vou vir aqui falar com vocês novamente e eu vou falar sobre uma especialidade médica ou Isso. sobre determinada doença. Vamos fazer com que isso aconteça. O acreditar nos leva a realizar, nos leva a finalizar, chegar à finalidade daquilo que a gente quer. Ou seja, eu acreditei que eu queria fazer medicina. Porque com 16 anos, meus pais falaram assim, opa, como assim? Como que tu vai fazer? Mas aquilo não saiu da minha cabeça. Porque eu acreditava naquilo. Eu acreditava que isso poderia se realizar e tá sendo realizado. Entendeu? Isso aí. Então, agora... Esse é o profundo exemplo da força do É, pensamento. e quando a pessoa se dedica pra isso, né? Se sujeita. Também não adianta, eu quero ganhar na Mega Sena e não vou jogar. Né? Eu também. Eu Isso nem aí. jogo. Né? Porque não vai Porque mesmo. se tu não... primeira coisa. Se tu não acredita, tu não faz. É. Isso aí. Porque qual que é a motivação que tu tem?
Falou Qual que é a Isso aí. motivação Em que tu resumo, é. tem se tu não acredita que aquilo vai dar certo? Exatamente. Então, por que tu vai ser negativo? Assim, sabe? É uma coisa que eu levo pra minha vida. Eu tenho 22 anos e Nossa. eu entendi isso. Eu já entendi isso. Tudo que... Aí, a partir do momento que eu coloquei assim, não, é difícil? Ah, tá, isso aqui é difícil. Mas eu acredito que vai dar certo. Eu vou lá e vou fazer. Porque é eu por mim. Ninguém faz por mim. Uhum. Se não for eu, quem será? Não, e se você Quem não acreditar fará, em você né? mesmo, ninguém acredita também, Então, né? Eu digo assim, quem tá nos ouvindo hoje, pense nisso, pense nessas atitudes, pense no que tu acredita e no que tu não tá acreditando. Porque realização depende de você, as tuas realizações dependem de você. E depende de uma ação E sua, depende né? da tua ação. Claro É. que tem a questão da oportunidade que eu falei Isso. antes, das condições que tu É. tem. Ah, eu acredito que eu vou ter um carro. Tá, mas o que eu tenho que fazer pra ter um carro? Uhum. Não vai cair assim na minha frente. Não, eu tenho que ter um emprego, eu tenho que guardar dinheiro, É. eu tenho que investir nisso, eu tenho que economizar. Então, isso. Ai, meu Deus, eu não consigo emprego, mas tu tá procurando? Eu É. ia dizer, Eu levei 3 currículos. Gente, vai todo dia de manhã. Passa o dia inteiro Faz fazendo o que tu mais. vai encontrar. É. Faça mais. Faça mais. Peque Faça por mais. fazer e não por deixar. Exatamente. de não ir atrás. Isso que para os nossos jovens, que nem a Bianca já tinha, né? Ela já desde os 16 anos, ela queria, né? Uhum. Ela já sabia tocar violão, violino, o que mais? Eu comecei com flauta doce, 8 anos, Ah, comecei flauta doce flauta e doce. cantei 8 anos no coral municipal. Aí com 10 eu comecei no violão, aí depois eu fui pro violino, e aí eu tocava na banda da escola, né? Uhum. Do Rui Piegas. É. Eu comecei a estudar. Mas Estudei lá o nome desde do assim. Rui. E depois fui pro Clemente. Depois Tu voltou. sabia que Ensino ela médio. foi princesinha do Rui Piegas? Nossa, olha Eu que tô querendo modelo. foto ainda. Pra Lá parar. em casa eu vi, não trouxe. Não. Sério que tu tem fama, sim? Sim, viu? Depois. Modelando. Ainda bem que eu tirei foto, que era bem. Não, tá bom. Não, mas assim, ó, pra você ver ela, quanta coisa que ela sabe fazer. E ela foi atrás do objetivo dela, do que ela queria, né? Então, assim, os nossos jovens de hoje não é que eles não têm uma vontade, não é que eles não sabem o que eles querem. Só que eles estão muito acomodados, não querem sair do seio do pai, da mãe, de chegar em casa, a comidinha pronta. Lá a comidinha tá pronta quando chega, Bianca? Não. Ih, Só quantas- quando a mãe vem Eu da não mãe. po- Ai, o jovem hoje em dia é preguiçoso. Preguiçoso, Tá. bardoso, dengoso, nenê nunca Não cresce. todos, não todos. Todo não mundo é- tem suas dificuldades, Sim, suas coisas, seus desafios, né? Mas eu tenho uma visão assim, por exemplo, os nossos pais tiveram muita dificuldade Uhum. desde o Claro. início de tudo, né? E os pais sempre querem dar os melhores pros filhos, Isso. né? Então, pra gente já foi um pouco mais confortável. Pros Sim. nossos filhos também é um pouco mais confortável. E assim Você vai ser E confortável. daí eu acho que isso que vai dando preguiça. Não é questão só de preguiça, mas é questão de... Ai, que bom. Mas que eu bom. acho que também é incentivo. É, Se tu não tem incentivo do lugar onde tu cresceu, onde tu nasceu, onde você teve as primeiras experiências, suas questão de tipo, não vamos fazer tudo pelo nosso filho. Vamos deixar ele viver e entender com as próprias como... pernas, errar, Vamos tentar, deixar ele cair no chão. Porque hoje em dia tem pais assim, não deixa o filho brincar na terra. Meu Deus. Sim, bem banal, banal é. assim, mas todo mundo sabe que é assim. É. Ai, meu filho não brinca na terra. Meu filho não pode fazer isso, não pode sujar roupa. Gente, eu comi a terra e tô aqui Esses- bem gordinho. Esses Toma pequenos... de velho. esses atos, essas coisas simples, né? São simples. É coisa de criança. É a porque simplicidade, criança, né? a criança tem que ser criança no tempo de criança, né? E aí a gente também fala de criança hoje em dia, tecnologia, né? É muita coisa aí. Que os judia. pais dão liberdade para as crianças em relação à tecnologia, porém não se sabe quais que são os efeitos futuros, Até porque é uma os coisa problemas muito nova, futuros né, isso. ou soluções futuras, né? Vamos utilizar as duas palavras, É. o problema e solução. Mas a rede social, ela faz a gente perder muito tempo. Inclusive tempo no nosso círculo familiar. Claro, e, tipo, ela é bom porque ela traz um pouco de entretenimento em alguns Sim, momentos, mas te às leva. vezes ela é viciante, né? Porque tu tá ali É vicia, né? Não E vem- é desinformação. a desinformação.
Porque, claro, tem perfis respeitadíssimos, tem médicos, tem fisioterapeutas, tem psicólogos, tem, como você falou, a Ana Beatriz, né? Que é um exemplo, assim, onde tem muita informação, muita coisa legal pra gente absorver, pra gente aprender, mas também tem totalmente o contrário, que é a desinformação. Então, a gente tem que ter cuidado também nos perfis que a gente segue. A gente tem que pegar a nossa rede social e fazer um limpar. Ó, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso é legal, isso aqui já não faz parte da minha vida, já não soma mais. Minha vez de jogar o dado. Tá tudo idade. bem. Eu só andei uma casa porque eu quero fazer uma pergunta. Então vai. Aproveita. Eu vou pegar aqui que eu tinha feito um rascunho de perguntas, mas eu acho que ela até já me respondeu. Mas eu sempre pensei, quem vai fazer medicina, quer chegar lá, tem sabe a anatomia humana? Tem aqui. Ah, meu Deus. Para, Márcia. Puro aquele cheiro formal. Jesus. Não, eu fui visitar um necrotério uma vez. Ah, meu Deus. Eu nunca fui. Nunca foi? Eu não quero nem ir. Eu fui de excursão. Ai, Jesus. Fui de excursão pra escola e eu fiquei assim... Pensando, depois eu não dormi de noite. Capaz. Fazia assim. Ai, meu Deus. Não, sério, Ai. porque eu pensei assim, Ai. como é que é, né? Tipo, ir lá... Essa questão de você mexer num outro corpo, de uma outra pessoa, né? Sei lá, eu acho meio estranho. É meio estranho. É meio estranho, né? Se tu Claro vai que é. pensar. Claro que é. No início, principalmente. Tu já chegou nessa parte? Claro. É o primeiro ano. Não. É o Mentira! primeiro semestre, o segundo semestre. Ó, a medicina é assim, ó. Chega lá, tem 50 alunos. É. No final, forma 15. Sério? É. Porque a dificuldade vai aumentando. E as pessoas vão... Desistindo. Desistindo, repetindo semestre. Porque o primeiro ano, assim, é bem assim, cheguei, anatomia. Olha, o corpo ali aí tem que dissecar. Aí tem que respeitar, aí tem gente que tem medo, é uma coisa nova, totalmente nova. Porque eu também pensava, eu assim, tipo, meu Deus, tenho medo de morto, né? Eu ia dizer porque... Tenho medo. No início eu tinha receio, mas depois eu tinha curiosidade. Porque a partir tu vai aprendendo, né? Aprendendo, e aí a curiosidade, tipo, ai, como que é? Eu preciso ver, mas eu tenho que mexer. E aí você vai despertando novas sensações. Assim, despertando as tuas... Mas assim, tipo... Teu ser lá dentro. Não, você Não, vai despertar a tua curiosidade. Curiosidade, Sim, é. porque eu tenho interesse lá dentro, né? O teu porque íntimo se lá. tu gosta mesmo daquilo que tu escolheu, Isso, não interessa não qual que é a tua interessa. Uma dificuldade, o pergunta. teu medo, tu vai... Os tu órgãos vai são coloridos como no jornal? Não. Não. Como é que faz? Eu não Essa sei. cor, mais ou menos. Essa cor, é Tá. cor palha, assim. Essa cor. Né? Essa cor ali, Paulo. Sério? É, tudo assim, tudo. E daí como é que faz? Tipo, claro, tem estudos, já leram, né? Enfim, teve a teoria. Mas pra saber qual que é o estômago, qual que é o fígado, eu não sei. Eu olho assim, eu digo, meu Deus, como é que eles sabem? Não, tu tem que aprender a identificar. Né? Aprende a identificar. Eu seria péssimo médico. Eu vim operar o braço. Claro, tem eu algumas tenho- cores que são um pouquinho diferentes, mas, tipo, não vai ser o teu estômago rosinha, como tá lá no livro da anatomia. É, isso. A veia e a artéria, Hum, não tem cor. não tem cor. E, Tipo, ali tu não tem distinção, assim. Claro, né? O tamanho, o calibre, né? É, Fato, mas- sim. Tudo isso. Mas tu vai aprendendo com o tempo. Por isso tem que aprender bem. Tem que aprender bem, vai cortar o outro. Tem que ter responsabilidade, É. muita responsabilidade. não, porque é uma vida, né? E é uma coisa assim, né? Que nem assim, pra estudar medicina, tu tem que gostar. E tem gente Tem que o chega dom. lá, se arrepende, vai É, embora. Tipo isso. assim, não, isso não é pra mim. Porque tem muita saia justa que você vai passar. Tem muita dificuldade, querendo ou não, tua mente, assim, fica... É difícil, sabe? Eu moro lá, eu saí de casa com 18 anos. Uhum. Só cheguei lá, eu não tinha onde morar. Meus pais foram comigo. A gente não conhecia nada. Eu nunca tinha ido pra lá. E aí eu consegui um lugar pra morar. E meus pais ficaram uns 2, 3 dias comigo, né? Já tinha que voltar. E aí eu lembro, minha mãe veio, e eu veio chorando, minha mãe veio chorando, meu pai também. E eu vomitando, porque eu tava passando mal. E eu não sei se é nervosismo, o que era, se tava com virose, ansiedade de meus pais, né? Estão indo embora e eu tô ficando aqui. E eu vomitando e minha mãe fechando a porta. Indo embora. É. Sabe? Aí
eu vivo sozinha, assim, tipo, moro sozinha, né? Não tem ninguém comigo. E às vezes a gente fica nervoso. É difícil, eu não vou passar nessa prova, eu tenho que fazer isso, aí eu tenho que fazer aquilo, porque eu sou muito assim, como eu sou muito proativa, eu gosto de estar sempre enfiada nas coisas. Estudou de noite, de manhã ou de tarde? É integral. Integral. Tipo assim, eu vou contar um dia da minha rotina, segunda-feira. 7 da manhã eu acordo, vou pra aula, aí tenho uma aula na faculdade e depois eu tenho no hospital até meio-dia. Aí às vezes eu tenho 1 hora de almoço, 1 hora eu já tenho outra aula. Daí depois falho 1 hora e depois já tenho outra aula, até as 7 da noite. É assim, depois volto pra casa. Aí, tipo, quinta e sexta eu vou no hospital. Tenho aula com a doutora de cirurgia. Daí, às vezes, pode acompanhar a cirurgia. Às vezes a gente passa só com o paciente que já fez a cirurgia, sabe? E vocês, depende, tipo... tem alguns procedimentos que a gente vai aprendendo. Tipo assim, hoje não... Acordei mal, não vou poder participar da aula. Não, e aconteceu uma super isso. cirurgia. Olha, eu vou contar pra vocês. As últimas semanas de prova que eu tive, eu tava com conjuntivite. E eram as provas finais do semestre. Porque a minha faculdade é anual e semestral. Esse ano eu tenho 3 matérias que são anuais. Ou seja, são 4 provas por ano. No final do ano eu tenho que fazer uma prova final do ano inteiro. Nossa, o resumão aquele. É o conteúdo do ano todo. Jesus. Aí é medicina interna, que a gente fala, e divide em clínica médica e semiologia médica. Cirurgia 1, que é o ano todo. E farmacologia. Meu pai. E aí as outras eu fiz a prova. E eu tava com conjuntivite. Teve um dia que eu cheguei, a última prova era imagens, tá? E como que eu estudei sem enxergar praticamente? Pense, e assim, eu tava assim, meu Deus, cara, eu preciso estudar, como que eu vou fazer uma prova sem enxergar? Mas eu fui. Eu lembro que eu cheguei e o meu colega disse assim, Bianca, o que tu tá fazendo aqui? Pega e vai pra casa tratar teu olho. E faz essa prova depois. Eu disse, não dá pra perder. Aí eu disse, não vou perder. Eu tô aqui pra fazer medicina e eu vou fazer essa prova. Então, eu digo assim, se eu tivesse muito doente, eu falto aula. Se não, eu vou pra aula. Porque eu tenho que... Meus pais estão aqui, estão trabalhando, estão batalhando pra isso, nunca me deixam faltar nada, sabe? Então, eu tenho que dar valor, tenho que valorizar o trabalho dos meus pais e aquilo que eu escolhi pra fazer. Claro, em alguns momentos, a gente também se diverte, né? As baladas. Mas isso a gente deixa em off. Não tem muito. Como é que é a vida, tipo, noturna lá no Paraguai? É agitada? Nossa, não, é perigoso. É perigoso. A gente não falou da parte do perigo ainda, né? A gente É. tá falando aleatoriamente de muitas coisas Sim. aqui, mas não falamos sobre isso. Lá tem muito tráfico, né? Muito tráfico de drogas, assim. Então é muito perigoso. Porque é fronteira seca, então é... É fácil de passar. Não é. Pesquisa aí no Google pra te ver Pedro Juan Caballeiro. Mas uma vez Até eu o assisti nome um é filme. Depois, Não, achei assim. É perigosíssimo. quem joga é a Márcia ou Mas você? ela jogou, Paulo. Tanto- Deus. Já pensou ser vai, processado 5. pelo Paraguai? Pula em 5 casos. Certinho. Não, Olha, não vai dar. Ó, mas que lado eu vou pra... 4, 1, 2, 3, 4. Meu Não, porque... Deus do Quando, ela falou, tipo, o pessoal lá mexe bem bastante perigoso. com tráfico, essas coisas, né? É uma coisa... Não é liberada? Não. Não é liberada. Não. Tá. Mas tem muito. Pode. É perigoso. Acontece bastante. Muita Mas- gente não vai pra lá, porque Tem quando eu fui ver pra ir pra lá, falaram assim pra mim, meu Deus, tu vai ir pra lá, menina, lá é um perigo, que não sei o que, que não sei o que. Mas eu não vou ser traficante. Tipo, eu não vou me envolver com essas coisas. É Tem isso, a questão do risco. isso. Se você vai lá pra estudar, pra fazer a coisa certa, Uhum. ok. Agora, se você se envolve nessas coisas, a escolha é sua. Cara. Existe uma estimativa de... Existe. Mas, tipo, às vezes tu também sabe com quem tá andando, Não, né? e outra coisa que eu quero dizer também, que acham que é só lá. Mas é por Não. tudo. Criminalidade tem no mundo inteiro. Ou seja, o Brasil também não é um bom exemplo. Questão do Rio de Exatamente. Janeiro, bala perdida, Isso né? aí. aham. Exatamente. Então, é uma coisa Por... que não, tem no é mundo isso mesmo. inteiro, sabe? E o pessoal pensa assim, quando o pessoal, por exemplo, deixa eu virar aqui. O pessoal fala assim, vou pro Brasil, né? Lá o pessoal dos Estados Unidos, vou pro Brasil. Primeira coisa que eles pensam é, vão lá ter o carnaval. Então, todo o país tem o Mulher seu... bonita, né? Exatamente. Só que não é só isso.
É que nem a pessoa pensa no Paraguai. Paraguai é tudo coisa falsificada. Mas não é. Não Mas é. não é? É. Tipo assim, ai, todo mundo que vive lá tem as coisas falsificadas. Gente, isso é ignorância, Sim, isso. tá? Ignorância extrema. Porque tudo não existe Uma vez isso. eu chamei uma pessoa de ignorante, mas eu... Hum. Em uma outra vida... Não, que eu já pipoquei bastante por aí, sabe? Sim. E daí, eu tava falando, tava explicando pra uma gerente de uma loja, que eu fui visitar aquela loja, tava explicando pra ela do sistema, sabe? Ela não tava aprendendo. Eu falei assim, deixa de ser ignorante, eu disse pra ela. Ela ficou, sabe? Ela chorou. Assim, gente, ignorante não é um xingamento, é que você tá ignorando alguma coisa. Você tá ignorando a o que é, informação. assim, as coisas que são, né? Aquilo que é. É. Tipo, tipo assim, passando por cima de tudo. E não tá vendo. Ignorando os fatos, né, que tá ali. Você ignora as coisas, tipo, você nem busca informação. Gente, que, tipo, quando eu fui morar em São Paulo, o pessoal tudo com medo, assim, ai, porque lá em São Paulo matam gente, sequestram gente. É só não se envolver com essas pessoas. Sim, Isso. claro, tem o risco, né? Tem um risco. Tem o risco, Assim, mas de todo tipo, mundo- você sequestrar. Mas, tipo, eles não vão te sequestrar do nada. Uhum. Sim, ainda mais eu. É tipo. não tô falando. Não, Valoriza, credo. Ai, não que tu não seja importante, né? Mas, Tu tipo, viu o que eu disse? não que eu não seja importante. Não, mas é a verdade, né? Não, mas é Sim, que essas coisas. tem os É, pontos. vai- Meu Deus. Ah, Se tu se envolver com um traficante, óbvio. vai, sim, A vai. probabilidade é muito Vive maior. com medo, tu não faz nada. É, isso aí. Viva com medo. Se que você pensar que Para, vai né? acontecer isso na rua, quando você sair, acontece. Ah, meu Deus. Sim. É Porque aí a que tá. energia puxa. Força do pensamento. Pensamento. Nós temos que cuidar muito do que a gente pensa, porque, ó... É que nem aquela história de passar embaixo de escada, né? Mas, gente, mas não dá problema, não passa. Não, o pessoal fala. Mas é, A gente não passa. Passar embaixo de escada dá azar, não sei quanto Ah, eu não sei. Eu passo todo dia embaixo de escada. Pois é. Aqui em casa tem escada. Sim, lá em casa também. Mas não é essas escadas modernas, é aquelas antigas, eu acho que Dá pra ver se cair a escada em cima. vai saber. Agora, falando nisso, força do pensamento, outra coisa que eu recordo é a ansiedade. A ansiedade, ela tá muito atrelada à força do pensamento. Mas Que é aquilo que a pessoa, ela se coloca, tipo, digamos assim, nosso cérebro, né? Nossa cabeça, nosso pensamento. É essa caixinha. Tudo que tu coloca nela, tá ali. E tá em movimento. Tá. E os teus pensamentos estão indo e vindo. E aí, a ansiedade, ela tá atrelada muito a isso, né? Pensamento ruim, pensamento bom que vem, início da ansiedade e crise, sabe? Então, as pessoas têm que pensar muito nisso. Por que que é bom a gente esvaziar a mente? Meditar. Tu tem meditação? Tu faz meditação, assim? Tu tem um... Como é que tu começa teu dia, assim? Tu se programa, tu se organiza? Eu acho que eu preciso mais de disciplina. Isso eu preciso. Não, eu tenho muita disciplina. É porque eu estudo, assim, eu estudo muito. Tipo assim, eu estudo mesmo, sabe? E daí, o meu dia é corrido. E agora, eu sou monitora de anatomia patológica. Que eu já passei por essa matéria ano passado. Aí você faz uma prova e você é monitor. Você ajuda o doutor a dar aula. Sério? O doutor dá aula. Que chique é. Sim. São 3 na anatomia patológica da mesma matéria que eu mais 2 moças. Daí tu faz isso no turno inverso? Não, aí é tudo misturado. Às vezes é meio-dia, começa meio-dia e termina 1h, digamos assim. E aí eu não almoço. Tu tá ali. Tô ali na faculdade, nem me volto pra casa. Fico na faculdade. Aí eu também sou vice-presidente da Sociedade Científica da Universidade. E aí agora tô investindo em questão de artigos científicos. Eu gosto disso, da pesquisa, sabe? E aí a gente faz resumo, a gente ajuda uma pessoa e outra, a gente se une, a gente faz grupos, a gente promove palestras pra universidade, Que legal. entendeu? Então, é muita coisa. Mas eu gosto, porque isso me mantém ocupada naquilo que eu gosto, né? De fazer. E quando a gente gosta, Aí, não assim, é ocupação, voltando né? a falar da disciplina. Então, você tem que ter uma disciplina, sabe? E aí, o que eu sempre tento fazer? De manhã, a primeira coisa eu acordo, oração. À noite, vou dormir, oração. E aí, dentro dessa oração, tem sempre uma meditação junto, ok? Mas se todo dia tu puder ter 5, 10 minutos de pensamentos positivos, pelo menos no início do teu dia, tu vai mudar o teu dia. A partir do momento que tu começa a fazer isso, muda. Amanhã, você pede. Durante o dia acontece, no final, agradece. Entendeu? É isso. É isso aí. Quando você faz, né, a tua intenção, eu sempre comento que no momento que a gente faz uma intenção, desde que seja de coração, ela acontece, né?
que nem assim, que nem um dia pode estar corrido para ti, mas o que você pensou, meditou, fez a ação acontecer, no fim do dia deu certo, né? E daí na hora da meditação, ao fim do dia, você só agradeceu, né? Assim, então... E né, por ter sido tumultuado, corrido, né, nesse sentido, mas aquilo te fez um bem tão grande que você está pronto para outro dia de novo. Isso. Né? E o teu cérebro entendeu isso. Entende isso, é isso. Porque mesmo. além de falar de força do pensamento, a gente tem que falar da razão. Da razão, que é o que a gente, assim, não, isso aconteceu e ok, muito obrigada, eu agradeço e amanhã vai ser melhor. Aí no outro dia tu começa já, não, ó, tá aqui, seu dia vai ser incrível, obrigada por essa noite de sono que eu tive, que tô viva, né? Acordei viva. Acordei. E segue o baile. Isso e segue o baile, como dizia o gaúcho. Primeiro a gente agradece. Como é que é essa gíria lá? Não tem. Aí só tem... É bailão, é só eu tenho saudade de bailão. Ai, não tem uns bailão com umas bandinhas? Ela esquece, não tem bandinha. Lá não tem. O que tem? Sério? Que toca o quê lá? Ai, toca aquela? Não toca Lá nada. tem muito sertanejo. Ai, sertanejo. Muito sertanejo. Mas assim, ali é divisa, né? Paraguai e Brasil. Sim. Tipo, tô no Paraguai, tô no Brasil. E eles escutam muita música dos brasileiros lá? Ou... Sim, muito. Tive uma experiência, fui pra Assunção. Levou pra Assunção, Capital. capital da Paraguai. Fui num congresso lá. Eu achava que era no bailão. Não, cara, a gente foi num barzinho. Só tocava música brasileira. Tipo, Gustavo Lima. Ai, tá. Muito Gustavo Lima, pagodinho. Me senti no Brasil. Bárbaro. Lá dentro do Paraguai. Barbaridade. Tia. E Assim, tem bastante gaúcho lá na tua cidade? Tem. Mas eu não conheço muita gente, assim, tipo... Pra estudar na universidade tem? Na universidade, porque aí, a sede da universidade é ali onde eu tô. E aí tem outra em Salto do Guairá, que é ali divisa com o Mundo Novo, sabe? Que é no Paraná. E tem gente que vai pra lá também. Só que eu prefiro ali onde eu tô, é a sede, né? Aí também é tipo campus, né? Tem gente do Brasil todo. Que nem antes a gente tinha falado de diversidade cultural. O Paraguai tem uma alta assim, diversidade cultural, né? Árabe, chinês, japonês, como havia falado. Os árabes. Aí tem questão também a cultura indígena. E aí temos os brasileiros. A única coisa que ela ouviu é que tem árabe. Muito os alemães, né? Tem colônias alemãs no Paraguai que são bem desenvolvidas. O tanto de gente que tem lá, que é mais velho e já formado, já tem... alguma faculdade, assim, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, pessoas de mais idade. Eu tenho colegas, tipo, 48 anos. Tem colegas que são farmacêuticos e não tem oportunidade no Brasil, não tem a grana, né? E vamos pra lá. Pra gente encerrar o nosso podcast maravilhoso. Eu não te conhecia pessoalmente. Ele não te conhecia. Já tinha te visto. Já tinha te visto, né? Não sei, no dia a dia, em algum lugar. Não era uma fisionomia estranha. Uma pessoa que eu já conhecia, assim, de vista. Mas conversar com você, eu nunca tinha conversado. E essa troca de conhecimento, essa troca de energia nossa foi maravilhosa, porque, meu Deus do céu, que pessoa incrível que você é. Ai, obrigada. Teus pais devem ter um orgulho fenomenal de você. Ela é maravilhosa. Não sei, não vou falar sobre isso. Não, mas é. E para encerrar o nosso podcast, além desse agradecimento, que eu tô grato em ter você aqui, por você ter topado ser a nossa segunda entrevistada, qual que é o teu conselho dos tabuleirinhos que estão assistindo nós? Pode olhar para aquela câmera e fala para eles. Hora do close. Então, sou uma pessoa nova, né? A gente tem alguns conhecimentos, mas... O meu conselho seria falar do acreditar. Acredite naquilo que tu quer seguir, que tu quer pra tua vida. E não desista dos seus sonhos, não desista da tua caminhada, mesmo que ela tá sendo difícil, né? Não desista, vá em frente e faça por você. Faça por você. Não espere pelos outros. Então, se hoje tu precisa movimentar essa caneca, tu movimenta. Tu não deixa ela parada. Se hoje tu precisa dar 3 passos, tu dá. Se amanhã tu conseguir só dar 2, continua. Não pare. Falou tudo. Isso aí. Gente, essa foi a Bianca Mício Morgan ou Morgan? Morgan. @ Bianca M. Morgan. Morgan, Pode me seguir. Sigam ela.
Ela trouxe pra nós muito conhecimento hoje, né, Márcia? Muito Adorei essa conhecimento. troca de energia. É. Toca Ai, eu aqui. agradeço pela experiência, por estar aqui hoje. E eu gostei muito de estar aqui conversando com vocês, sabe? Espero que eu tenha compartilhado aquilo que vocês esperavam e que tenha alavancado ainda mais o projeto de vocês, porque vocês são muito corajosos, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Que são pioneiros aqui na região, né? Com podcast. E muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E ela vai levar nosso podcast pro Paraguai? Vai! Quem sabe o nosso próximo bate-papo você já vem aqui nos analisar. Vamos dar uma consulta. Uma chamada de vídeo uma hora dessa, né? Numa enquetezinha Claro. que Mas A é. gente pode falar sobre algum assunto, o pessoal pode mandar mensagens, né? Ah, não, Tu já eu quero saber pensou, sobre gente? esse assunto, vamos falar. A gente fazer uma Isso, live a gente de dá você mais lá live. do Paraguai e nós daqui. Isso. Tudo numa baladinha. Quer dizer, Não, Deus baladinha. me livre. Ela... Não pode, tem que estudar, Paulo. Não. Tem que estudar. Tem que estudar. Não acredito, eu tô indo pra casa já ficar férias. Gente, se você gostou desse nosso episódio, curte, comente e compartilhe. Nós precisamos também desse apoio, né, Márcia? Isso aí. E se você tá afim de trocar energia com nós, marque seus amigos, marque todo mundo aqui e divida o nosso tabuleiro com todo mundo. Venha jogar conosco, assista o podcast. Eu sou o Paulo Eu sou a Márcia e esse foi o nosso tabuleiro. Tabuleiro. Isso aí.